Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, seguindo aqui com as nossas aulas, né, eu trouxe aqui hoje 8 manifestações clínicas para a gente discutir um pouquinho de diagnóstico diferencial, né, e fazer essa ligação ali da dermato com a pneumo, tá? Então, como a gente falou, né, nas aulas passadas, é muito importante para a gente ter o conhecimento, né, de quais dermatoses, quais lesões elementares a gente precisa, por exemplo, investigar um acometimento pulmonar, tá? Então, da mesma maneira, eu trouxe aqui essas 8 manifestações clínicas, tentei escolher diferentes regiões, tá? Áreas acrais, algumas áreas de face, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho de diagnóstico diferencial, né? E dentro disso, tentar lembrar se tem alguma dessas doenças que a gente for discutir aqui, que a gente vai discutir aqui, se ela tem algum acometimento pulmonar ou não, tá? Tem muito mais, tá, gente? Muito mais dermatoses do que a gente vai discutir aqui que tem acometimento pulmonar. Mas vamos fazer esse trabalho aqui da mesma maneira, tá? Então, tentem aí, gente, tá? Então, assim, dentro dessas manifestações, das 8 manifestações clínicas, uma normalmente realmente não tem associação com alterações cardíacas, pulmonares, desculpa. Mas as outras, dependendo do que a gente pega, né, na história clínica do paciente ou no exame histológico, tem sim acometimento pulmonar, tá? Então vamos lá, pausem o vídeo, procurem achar o diagnóstico, né, dessas lesões e associar com o acometimento pulmonar ou brônquico, tá? Vamos lá, gente. Então alguns segundinhos aí para vocês pausarem o vídeo, tá? Beleza, gente? Porque não adianta nada, né? Tem que tentar, né? Se for só para escutar eu falar, mas a ideia é realmente a gente procurar raciocinar, falar assim, caramba, essas lesões de unha, né? Será que eu conheço alguma síndrome, alguma doença sistêmica que cursa com alterações pulmonares? Puxa, mas para mim parece micose, né? A micose não está associada com entendeu? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer, porque esse é o trabalho que a gente faz nos ambulatórios, né? Tá? Então, vamos começar aqui com essa primeira lesão aqui, gente, né? O que que a gente está vendo aqui? De novo, a gente já trouxe lesões parecidas, porque eu acho muito importante a gente ter essa preocupação com essas lesões, né? São pápulas, nesse caso, normocrômicas e hipocrômicas, localizadas na região do dorso nasal. Não dá para saber se é crônico, se é pruriginoso, né? Se tem um caráter agudo, por exemplo, né? Há quanto tempo, a idade do paciente, mas o que a gente vê, né? O que a gente não vê com medo, por exemplo, né? Porque o que a gente esperaria que fosse o mais comum? Mas daí é uma acne, né? Uma acne comedoniana, uma acne papulopustulosa, uma rosácea papulopustulosa, que seria as dermatoses mais frequentes, tá? Mas a gente não está vendo com medo, então assim, sai um pouquinho do diagnóstico das acnes e as suas variantes, tá? É, Outra coisa, por exemplo, poderia ser seringomas, né? Seringomas, aí até poderia, tá? As lesões até são parecidas com seringomas, né? Poderia ser hiperplasia sebácea. Hiperplasia sebácea normalmente dá mais na fronte, né? A gente, pela dermatoscopia, a gente consegue ter uma ideia mais precisa de hiperplasia sebácea, tá? Mas poderia também. Então, por isso que nesse caso, se o paciente refere para a gente que ele tem essas lesões de uma forma já arrastada, sintomática, também pode dar no pescoço, tá? Não necessariamente na região do dorso do nariz, mas localizadas assim na face, no pescoço, de uma forma crônica. E a gente então, por exemplo, faz uma biópsia de uma dessas lesões e volta para a gente a biópsia. Um fibrofoliculoma, o que que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, o que que é um fibrofoliculoma, gente? Entra dentro dos nossos capítulos de tumores de anexo, tá? Então, assim, dos tumores de anexo, por exemplo, quando a gente pega uma biópsia de um angiofibroma, né? A gente faz uma biópsia, por exemplo, de uma pápula até perlácea no dorso nasal, né? E manda como se fosse um carcinoma bacelular, volta um angiofibroma. Quando é uma lesão única, ele não tem significado sindrômico normalmente. Mas se o paciente tiver vários angiofibromas, a gente certamente vai pensar em esclerose tuberosa, né? Lembrar que a esclerose tuberosa não é a única doença que cursa com angiofibromas, tá? Mas se a gente faz uma biópsia desse paciente e volta para a gente um fibrofoliculoma, o que que a gente lembra, gente? Qual que é a síndrome que está associada ao fibrofoliculoma? É a síndrome de Burt-Hogg do B, né?
É a síndrome de Birt-Hogg-Dubé. O que que a gente pergunta para esse paciente? Né? Uma das primeiras coisas que a gente pergunta para esse paciente: sintomas pulmonares. Porque o Birt-Hogg-Dubé pode estar associado com pneumotórax espontâneo, gente. Pneumotórax espontâneo. Dentro da dermato, eu conheço pouquíssimas doenças que podem cursar com pneumotórax espontâneo. Porque, então eu falo para as minhas residentes, é queixa às vezes de pronto-socorro, né? Então, eu acho interessante a gente lembrar, né, do pneumotórax espontâneo, de cistos pulmonares, né, na síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Por quê? Fechando essa síndrome, qual que é o outro sistema que a gente obrigatoriamente tem que investigar? Rim, né? Porque ele pode dar tumores renais, né? Então, assim, o Birt-Hogg-Dubé é essa tríade que a gente sempre tem que lembrar: fibrofoliculoma, pneumotórax espontâneo, cistos pulmonares, né? E tumores renais. Então, antes da gente fazer a biópsia, gente, quando a gente chega, um paciente com essa clínica chega para a gente já pergunta para o paciente se tem alguns sintomas pulmonares, né? Se já precisou, já procurou pronto-socorro por alguma eventualidade, uma dispneia súbita, por exemplo, né? Se já tem alguma imagem radiológica sugestiva de cistos pulmonares que não tem diagnóstico, tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer a investigação renal, certo? Então, o Birt-Hogg-Dubé tem sim acometimento pulmonar, tá? Então, a gente vai trabalhando aos pouquinhos, gente. Cada síndrome vai ter os seus respectivos acometimentos sistêmicos, tá? Cada tumor de anexo vai ter a sua síndrome e a sua síndrome vai ter o seu acometimento sistêmico. A gente já falou dos angiofibromas, da esclerose tuberosa, e aqui, por exemplo, então, o fibrofoliculoma, tá? Do Birt-Hogg-Dubé. E nessa lesão aqui do meio, gente, o que que a gente vê de lesão clínica? É uma placa, né, hipocrômica, normocrômica, lobulada, né, extensa na região lombosacra. E o que a gente vê de interessante é parece uma casca de laranja, né? Esse aspecto ali em pele de porco, né? Esse aspecto áspero, infiltrado, né? É, dessa lesão, tá? Então, com essa característica clínica nessa região lombosacra, né? Uma das primeiras, um dos primeiros diagnósticos que a gente lembra é da placa de Chagrin, né? A placa de Chagrin ele está dentro de novo, da esclerose tuberosa, tá? Então, a placa de Chagrin, tá? É o único diagnóstico que a gente pode fazer aqui? Não, gente, pode ser um nevo mucinoso, né? Pode ser outras doenças. Por exemplo, a placa de Chagrin, ele é um nevo de tecido conjuntivo. Um nevo de tecido conjuntivo, ele não é só da esclerose tuberosa. Por exemplo, lembra da síndrome de Proteus? A síndrome de Proteus, aquele pé cerebriforme da síndrome de Proteus, dentro das outras manifestações dermatológicas, né, do nevo epidérmico, da mancha vinho do Porto, né, do supercrescimento de membros, né, aquele pé cerebriforme também é um nevo de tecido conjuntivo, tá? Então, a placa de Chagrin, assim como a placa fibrosa da testa, por exemplo, dentro da esclerose tuberosa é um nevo de tecido conjuntivo, tá? Então, considerando, né, que a biópsia, né, que o paciente também tem máculas hipocrômicas, tem angiofibromas, tá? Que esse paciente feche o diagnóstico de esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa pode ter acometimento pulmonar, gente, vocês lembram disso? Né? O que que a gente falou? Rabdomiomas cardíacos, né? A gente já viu que tem. Ele pode ter acometimento pulmonar? Pode, tá? O que que normalmente, né, ele pode se manifestar no pulmão, a esclerose tuberosa? A linfangioleucomatose pulmonar, tá? Linfangioleucomatose pulmonar, principalmente em mulheres, né? Então, assim, da esclerose tuberosa, a gente precisa ter essa preocupação, né, de investigar sintomas pulmonares, além de sintomas neurológicos, além de sintomas renais, além de sintomas cardíacos. Precisa investigar a parte pulmonar? Sim, né? Então, assim, acho que é interessante a gente lembrar também, mais uma vez, da esclerose tuberosa. Então, eu trouxe aqui, gente, algumas manifestações pouco conhecidas, né, da esclerose tuberosa, tá? Então, também está associado ao acometimento pulmonar? Sim, tá? E aqui, gente, essa manifestação, o que que a gente vê, né? Qual que é a característica clínica?
Aparentemente, né? São placas eritematosas, arciformes, anulares, policíclicas, com o centro equimótico, né? É isso que chama atenção para a gente, né? Esboçando até, parece até um alvo, né? Algumas. Mas o que é interessante são essas placas eritematosas, aparentemente não descamativas, né? Róseas, algo violáceas, com esse centro equimótico, tá? O que que a gente pode pensar diante dessa lesão? Nas áreas, por exemplo, das extremidades proximais dos membros inferiores, né, da coxa, por exemplo, em uma mulher de meia idade. Por exemplo, se essa paciente ela tivesse epidemiologia aqui, ó, uma mulher, né, lá pelos de meia idade, jovem, com essas lesões que ela refere mais dor do que prurido, elas duram mais do que 24 horas e elas involuem com hiperpigmentação e um padrão equimótico, tá? Esse padrão aqui, gente, a gente sempre lembra da urticária vasculite. Urticária vasculite, que é o que a gente acaba perguntando para a paciente. Por exemplo, as nossas pacientes de uma urticária crônica espontânea, uma das primeiras coisas que a gente pergunta para ela, quando ela traz para a gente essa queixa de lesões urticariformes, é se coça mais, se dói mais que coça ou coça mais que dói. Tá? Porque se coçar mais que doer, ele favorece um pouco urticária e desfavorece a urticária vasculite. Ela dura mais do que 24 horas, então, favorece mais a urticária vasculite. Por quê? Porque a urticária crônica espontânea, normalmente, ela dura algumas poucas horas, tá? E ela involui com hiperpigmentação, ela involui com algum padrão de telangiectasias, de equimoses, também favorece a urticária vasculite. Então, por isso que quando a paciente chega para a gente e fala que relata lesões urticariformes, muitas das nossas pacientes não estão com as lesões no momento, né, da consulta. O que que a gente faz? A gente examina mesmo assim, tá? Por quê? Se a paciente permitir, lógico, né? Para ver lesão residual, né? Porque se ela fala que, ó, doutor, não tem mais lesão nenhuma, tá? Mas na hora do exame a gente vê lesões de hiperpigmentação residual, favorece ali a urticária vasculite. Lembrar que a urticária vasculite, ela entra dentro das doenças que cursam com vasculite de pequenos vasos, né? Uma vasculite leucocitoclástica, por exemplo, que a gente sabe de algumas, né? A púrpura de Enoch Online é uma vasculite de pequenos vasos, leucocitoclástica, né? O edema agudo hemorrágico da infância também é uma vasculite leucocitoclástica. A urticária vasculite, uma vasculite leucocitoclástica. O granuloma facial, né? O eritema levatum também são doenças que cursam com vasculite leucocitoclástica, tá? Bom, enfim, a urticária vasculite, gente, ela tem acometimento pulmonar. O que que a gente lembra da urticária vasculite? Que ela se manifesta como uma urticária, só que ela tem sintomas sistêmicos. Ela pode ter artrite, né? Ela pode ter febre, ela pode ter sintomas gerais, né? Ela pode ter acometimento renal, por exemplo, né? E ela pode ter acometimento pulmonar. Pode, gente, tá? Então, a urticária vasculite, lembrar que ela pode estar associada com manifestações de DPLC, tá? Diferente isso, né? Porque na dermato a gente não escuta muito isso, tá? Assim, essa associação com DPLC e outras manifestações dermatológicas, tá? Então, dentro da urticária vasculite, igual eu falo para vocês dentes, uma das coisas que a gente faz primeiro, né, quando a gente fecha o diagnóstico, ou a gente está se aproximando nesse diagnóstico de urticária vasculite, é pedir complemento, tá? Então a gente pede o complemento, né, para ver se ele está consumido ou para ver se ele está normal, tá? Porque se o complemento tiver consumido, a gente parte ali mais para o diagnóstico de urticária vasculite hipocomplementêmica ou síndrome da urticária vasculite, que aí pode estar associado realmente a outras colagenosas ou a mais manifestações sistêmicas, tá? E dentro das manifestações sistêmicas da urticária vasculite, há sintomas de DPOC, por exemplo, tá? Então, eu trouxe a urticária vasculite porque a gente escuta muito pouco, né, essa associação com DPOC com a dermato, tá? E a urticária vasculite é uma das que realmente eu sei que pode ter essa associação, principalmente se for hipocomplementêmica ou dentro da síndrome da urticária vasculite. Certo, gente? Então, dentro dessas lesões urticariformes, né, se fez uma biópsia, viu vasculite leucocitoclástica, tá? Se a paciente já cursa com artrite, sintomas de febre, mialgia, aumento de provas inflamatórias, tá? Investigar pulmão, tá bom?
Então, lembrar dessa manifestação possível ali também da urticária vasculite, tá? Beleza. E essa mãozinha, gente, o que que traz para a gente, né? Qual que é a característica mais evidente ali dentro dessa imagem, desse dorso de mãos? Esse aspecto brilhante, esclerótico, né? Esclerodermiforme, esclerodactilia, tá? Gente, doenças esclerodermiformes tem várias, tá? Além da esclerodermia sistêmica. Então, assim, muitas coisas pode cursar com um espessamento progressivo das falanges. A própria diabetes, por exemplo, a quirortropatia diabética, ele pode cursar com um espessamento, com um aspecto esclerótico das falanges, fazendo o sinal da prece. E é uma manifestação do diabetes, por exemplo, tá? Então, outras doenças, várias outras doenças, também cursam com doenças esclerodermiformes. Para a gente, por exemplo, dentro do nosso ambulatório, para a gente favorecer, né, a possibilidade de diagnóstico de esclerodermia sistêmica, já que tem muitas outras doenças que pode cursar com esclerodactilia, a gente pergunta sobre fenômeno de Renault, tá? Isso para mim é um divisor de águas, tá? Porque o fenômeno de Renault, ele é um evento necessário praticamente. É muito difícil uma esclerodermia sistêmica com Renault negativo, tá? Então, assim, fenômeno de Renault, calcinose, tá vendo? Ó? Calcinoses, ulcerações, né? A gente lembra, né, nesse espessamento, por exemplo, da interfalangiana proximal, né? Da esclerose sistêmica, ou esclerodermia sistêmica, né? A esclerodermia sistêmica, gente, ele pode estar associado com acometimento pulmonar, porque o que que a gente lembra principalmente da esclerodermia sistêmica, né? A gente lembra do CREST, da forma localizada da esclerodermia sistêmica, né? A gente lembra do CREST principalmente, né? Calcinose renal esôfago, esclerodactilia e telangiectasias. Então, qual que é o sistema que a gente sempre fica atento em relação à esclerodermia? O esôfago, né? O trato gastrointestinal. A gente pergunta de dificuldade de deglutição, enfim, né? Então, o esôfago é um dos primeiros que a gente procura para ver se já tem acometimento dentro da esclerodermia sistêmica. Qual que é o próximo? O pulmão, tá, gente, né? O pulmão é um dos sistemas que também pode entrar dentro da evolução de uma esclerodermia sistêmica, né, tá? Menos no CREST, tá? E mais na forma difusa. Mas o pulmão sempre, ele é um órgão que a gente precisa investigar, às vezes até ativamente. Mesmo que o paciente não tenha muitos sintomas, né, de tosse, de espineia, enfim, mesmo assim, sabendo que a esclerodermia sistêmica pode estar associado a fibrose, no padrão, né, pulmonar, a gente precisa investigar a parte pulmonar também, tá? Além da parte do esôfago, né? O que que eu acho importante, gente? Por quê? Porque a esclerodermia, né, um dos tratamentos de esclerodermia é o metotrexato, né? E o metotrexato, a gente lembra que ele pode fazer uma reação idiosincrásica de fibrose pulmonar, tá? Então, sempre antes de entrar, né, com um medicamento que é padronizado para esclerodermia sistêmica, é bom ver se o paciente já não tem já uma patologia de base, né? Ou algum sintoma bem leve começando. Porque você vai introduzir um medicamento que ele pode cursar com essa reação idiosincrásica pulmonar, né, sobre as manifestações clínicas de base da esclerodermia sistêmica, tá? Então, sempre lembra disso daí, tanto de manifestação de base, quanto de um efeito colateral do metotrexato, tá? Outra coisa importante, gente, lembra da doença mista do tecido conjuntivo? A doença de Sharp, né? A doença mista do tecido conjuntivo, normalmente ele envolve a associação de esclerodermia com outras colagenoses, por exemplo, outras manifestações de outras colagenoses, né? Uma esclerodermia mais sintomas de lúpus, por exemplo, né? Então, a doença mista do tecido conjuntivo, ele também pode ter esse padrão, né, de esclerodactilia, e dos sistemas, né, o órgão que a gente é, sempre procura avaliar na doença mista do tecido conjuntivo é o pulmão também, tá? Então, por isso que eu acho importante esses dois pontos, tanto na esclerodermia sistêmica quanto na doença mista do tecido conjuntivo, tá? A necessidade da gente lembrar do pulmão,
tá? E lembrar do metotrexato também, tá? Certo, gente? Bom, e aqui? O que que a gente vê aqui, né? A gente vê nessa paciente, é interessante, ó, fototipo alto, isso aqui às vezes isso importa, tá? Ela apresenta uma placa violácea, né? Papulosa, é, desculpa, no vestíbulo nasal ali, né? Perto do introito nasal, no lábio superior, na asa nasal. O que que a gente pensa diante dessa patologia? Dentro da dermato também, a gente tem dermatoses que cursam com lesões nasais, tá? Então, a gente tem uma outra gavetinha lá que a gente um dia vai discutir em relação a esses diagnósticos diferenciais. Mas essa coloração, gente, essa epidemiologia, mulher, de meia idade, fototipo alto, a gente faz uma diascopia, faz um padrão em geleia de maçã, acometimento de ponta de nariz, lóbulo de orelha, né? Que a gente lembra dessa manifestação clínica? Da sarcoidose, tá? A sarcoidose, né, ela é aquela grande imitadora, tá? Então, assim, ela tem múltiplas manifestações cutâneas de sarcoidose, né? Mas ela tem algumas manifestações clássicas, né? Sarcoidose angioleucoide, sarcoidose rosaceiforme, lupus pernio, tá? Lupus pernio. Então, nessa paciente, por exemplo, é uma lesão muito, muito característica de um lupus pernio. Apesar do nome lúpus, é um subtipo de sarcoidose, que acomete predominantemente mulheres, ou quase que exclusivamente mulheres. Ela tem um aspecto crônico, tá? Ela involui formando algumas cicatrizes, tá? Então, vou deixar aqui, ó, cicatrizes. E ela está associado quase sempre a um acometimento pulmonar, tá? Então, sarcoidose, gente, é uma doença pulmonar, né? Ela pode ter alterações cutâneas. Lembra disso, né? Então, assim, 30%, 40% dos pacientes com sarcoidose que provavelmente ele tem um acometimento pulmonar de base, pode ter acometimento cutâneo também. Então, sempre quando a gente está diante dessa lesão clínica, faz uma biópsia dessa lesão e a gente recebe o diagnóstico histológico de um granuloma desnudo, né, um granuloma nu, um granuloma sem a coroa linfocitária, corpúsculos de Schaumann, né, corpos asteroides, a gente faz o diagnóstico de sarcoidose, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o estadiamento pulmonar, tá? Que normalmente a maioria dos pacientes já estão no estadiamento 1 já, né? Que tem adenopatia perilar, mas não tem um acometimento do parênquima, tá? Então, lembrar que a sarcoidose, ela é uma doença pulmonar, né? Então, sempre, né? O segmento dessa paciente é em conjunto com a pneumo, tá? Mas não podia ser um lúpus vulgar, né? Lúpus vulgar é uma característica da tuberculose cutânea. Tuberculose cutânea tem acometimento pulmonar. Sim, tá certíssimo, tá? Então, essa manifestação aqui poderia ser também, por exemplo, um lúpus vulgar, né? Que é uma manifestação da tuberculose cutânea, né? E a tuberculose cutânea também tem acometimento pulmonar também, tá? Pode ter, né? Acometimento pulmonar. Então, mas eu acho interessante a gente lembrar da sarcoidose, né? Dessa possibilidade de acometimento pulmonar, tá? Certo, gente? Tem mais diagnóstico, dá para a gente trabalhar aqui em cima dessa lesão aqui e tentar encaixar, né? Com o pulmão, né? Então, até vai dar, tá? Mas vamos aqui passar para a próxima. O que que a gente vê aqui, gente? Essa daqui também, né? Para quem está na dermato há um certo tempo, né? É uma lesão bem característica, gente. É uma placa eritematosa, atrófica no centro, associada a telangiectasias, né? Úlceras de difícil cicatrização, tá vendo? Na região pré-tibial de uma paciente diabética, insulinodependente ou não, né? Tá? Então, essa manifestação clínica é uma manifestação bem sugestiva, ainda mais com esse aspecto mais amarelado, né? As bordas amareladas, o fundo amarelado, né? Da necrobiose lipoídica. A necrobiose lipoídica, gente, né? O que que a gente sabe da necrobiose lipoídica? A associação dela é clara ali com diabetes, né? Então, na maioria das vezes, a paciente já tem o diagnóstico de diabetes,
né? O que é mais que a gente sabe da necrobiose lipoídica? Que não adianta o controle glicêmico, que não interfere na evolução da necrobiose lipoídica, da lesão cutânea, né? Isso não significa que a paciente não precisa controlar, lógico, né? O padrão glicêmico, mas o controle não interfere na parte cutânea. É uma lesão difícil de tratar. Se tiver muitos anos essa lesão, né? Se tiver feridas crônicas, pode evoluir com um carcinoma espinocelular, por exemplo, sobre a lesão, né? Mas o que que a gente sabe, gente? Que ela não está associada com alterações pulmonares, né? O que o paciente pode ter, normalmente, ele pode ter. Então, aqui, ó, normalmente ele não está associado a alterações pulmonares, né? A necrobiose lipoídica, tá? O paciente ele pode ter outras manifestações de um diabetes de difícil controle, por exemplo, né? Ou de longa data. Ele pode ter neuropatias, ele pode ter nefropatia, ele pode ter alterações oftalmológicas, mas normalmente alterações pulmonares não é algo que a gente procura ativamente num paciente com necrobiose lipoídica, certo? Então, assim, encontramos ali, né? A manifestação clínica que normalmente que não está associado ao cometimento pulmonar, tá? E essa lesão aqui, gente, né? Essa lesão aqui é bem sugestiva também, bem pouco frequente, tá? Esse processo inflamatório, né? Sobre a cartilagem auricular, poupando o lóbulo, né? Isso aqui teoricamente, pouquíssimas doenças faz isso, tá? Se não for, por exemplo, uma condrite infecciosa, lógico, né? Ele pode, essa característica de uma inflamação na cartilagem auricular poupando o lóbulo é uma manifestação da policondrite recidivante. A policondrite recidivante, gente, o que que eu acho interessante, além de saber que ela é uma doença multissistêmica, ela pode acometer diversos outros órgãos, né? Ela pode estar associada com diversas outras colagenoses, pode estar associada com distúrbios hematológicos, né? Ela pode cursar com artrites também em outras articulações, mas eu acho interessante esse acometimento de algumas articulações, né? De algumas cartilagens específicas que praticamente só ela faz, que é essa auricular, a nasal e a traqueobrônquica, tá? Então, assim, esse acometimento traqueobrônquico da policondrite recidivante é um dos principais motivos de morbimortalidade da doença, tá? Então, pode cursar com sintomas respiratórios, infecções de repetição, tá? Insuficiência respiratória, tudo por poder acometer essas cartilagens traqueobrônquica aqui, tá? Então, da policondrite recidivante, além de investigar diversos outros sistemas, lembra que a policondrite recidivante pode estar associada com uma doença de BC. Então, ela pode dar uveíte, pode dar eritema nodoso, pode dar alterações neurológicas, pode dar alterações cardíacas, tá? Mas ele pode dar alterações pulmonares. Por quê? Porque ele tem essa característica de acometer essas cartilagens do pavilhão auricular, do dorso nasal, né? E da árvore brônquica, tá? Via matrilina. Lembra, gente? Lembra que o alvo, né, antigênico ali da policondrite recidivante é o colágeno 2, que é o colágeno presente nas cartilagens, né? Mas é interessante lembrar da matrilina, né? Matrilina por esse aspecto peculiar aí de acometer essas cartilagens aqui, tá? Então, o paciente surgiu para a gente com essa lesão clínica, né? Não precisa biopsiar, tá, gente? A biópsia às vezes pode até piorar a policondrite recidivante, né? Se tiver, por exemplo, um quadro muito clássico, né? Já com outras manifestações, a gente já consegue acompanhar o paciente pela clínica, né, e pelo que ele apresenta para a gente a mais. Mas é uma doença multissistêmica, tá? Então, policondrite recidivante tem? Tem sim, tá? E o que que é isso daqui, gente, né, para a gente finalizar? Então, a gente já sabe que isso daqui também está associado a alterações pulmonares. Essas unhas todas espessadas, amareladas, né? Então, assim, se não for, por exemplo, né, o que é o mais simples, né, onicomicose em todas as unhas, essa manifestação é uma doença clássica na dermato também que chama síndrome das unhas amarelas, né? A síndrome das unhas amarelas. O que que a gente lembra da síndrome das unhas amarelas? É uma tríade também, gente, tá? Tudo tendo a mesma fisiopatologia ali de um processo de estase linfática, né? As unhas que apresentam um crescimento retardado, então elas ficam espessadas, amareladas, essa xantoníquia, né? Então as unhas amareladas,
o que ele vai ter, o que ele apresenta também é linfedema, então unhas amareladas, linfedema, tá? Que também é algo clínico que a gente vai procurar nesses pacientes. Por exemplo, quando o paciente chega para a gente com linfedema, uma das coisas que a gente faz é olhar as unhas, para ver se fecha a síndrome das unhas amarelas. E outra coisa que a gente pergunta para o paciente é de efusões pleurais, tá? Efusões pleurais. Então, a síndrome das unhas amarelas também, a tríade, a gente sempre tem que lembrar de perguntar, né, de saber que ele pode ter acometimento pulmonar, né, pode ter linfedema e as unhas amarelas. Beleza, gente? Então, uma rodada aqui de diagnósticos diferenciais, né? Então, para a gente lembrar, só para a gente resumir aqui, ó, vamos lá. O fibrofoliculoma do Burch-Rogdobe, né? De pneumotórax espontâneo. A placa de Chagrin dentro da esclerose tuberosa, né? Um linfoangioleiomiomatose pulmonar. A urticária vasculite, principalmente se for hipocomplementêmica, lembrar que pode estar associada com DPOC. A esclerodermia sistêmica, né? Lembrar que pode ter acometimento pulmonar e lembrar também da doença mista do tecido conjuntivo, que também pode, né? E a manifestação inicial pode ser a mesma, e o efeito colateral idiosincrásico do metotrexato, tá? Lembrar que a sarcoidose é uma doença pulmonar. Lembra, gente, tá? Então, assim, independente da forma de sarcoidose que a gente está acompanhando o paciente, o segmento dela é em conjunto com a pneumo, tá? Então, sarcoidose é uma doença pulmonar. O lúpus pérneo, ele tem essa característica de estar bastante associado realmente com a parte pulmonar. A necrobiose lipoídica, paciente diabético, né? Normalmente já com o diagnóstico estabelecido, essas lesões crônicas de difícil tratamento, mas normalmente não está associado a alterações pulmonares. A policondrite recidivante, uma doença multissistêmica, tá? Que ele pode acometer diversos órgãos, mas ele acomete algumas cartilagens que praticamente só ela acomete, pelo menos dentro da dermatologia, tá? Então, ele pode ter sintomas pulmonares, né? Uma morbimortalidade muito importante pulmonar. A síndrome das unhas amarelas, né, que pode ser também paraneoplásico, ele também pode estar associado a outras doenças, outras colagenoses, por exemplo, está associado a linfedema, unhas amarelas e efusões pleurais, derrame pleural, tá? Infecções, né? Então, para a gente lembrar aqui, fazer uma sequência, né, uma rodada de hipóteses diagnósticas, né, e da gente lembrar, pelo menos, de algumas doenças que ou a gente precisa seguir em conjunto com a pneumo, tá? Porque, às vezes, o acometimento pulmonar dentro dessas doenças, ele é insidioso, né? Ele é subclínico, ele é progressivo, né? Ele não cursa com sintomas muito exuberantes, né? Ou, às vezes, ele vem muito rápido, tá? Então, a ideia realmente é o que eu falo para as nossas residentes, né? A gente tenta fazer dentro dos nossos ambulatórios uma dermatologia preventiva, né? Então a gente faz muita coisa com os nossos pacientes que parece que não serve para nada, parece que para o paciente não fez muita diferença, assim, sabe? Ou um segmento diferente, né? Ou um exame diferente, ou às vezes, né, um retorno que a gente dá, às vezes parece que não precisava mais a gente dar, tá? Então, essa dermatologia preventiva, né, é muito interessante, porque evitar que aconteça um problema maior também é nossa função, né? Por isso que é interessante a gente ter essa rodadinha aí de diagnósticos, né, que pode cursar com alterações pulmonares. Beleza, gente? Então, acho que a aula de hoje é isso, tá? E sempre lembrar dessas doenças que a gente falou hoje aqui. A gente traz mais para frente de manifestações dermatológicas associadas a sintomas pulmonares também. Tá bom? Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.